Comprovação da atividade rural. Nós vamos ver agora como é que eu faço para comprovar a atividade rural para fins aí de obtenção da aposentadoria por idade rural. O período de atividade rural, ele deve ser comprovado, como regra, aí, na forma do disposto no artigo 106 da Lei 8.213. Então, o artigo 106, ele vai estabelecer que a comprovação do exercício da atividade rural vai ser feita complementarmente à autodeclaração. Então, existe a possibilidade da autodeclaração de que vai tratar o parágrafo 2º e também ao cadastro de que trata o parágrafo 1º, ambos do artigo aí 38b da Lei 8.213. Então, ao lado disso, pode ser comprovada a atividade rural por meio dos seguintes documentos que são relacionados nos incisos 1 a 10 da lei, do artigo 106 da Lei 8.213. Vamos lá ver quais são esses documentos. Contrato individual de trabalho ou CTPS, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar ou por documento que a substitua. Blocos de nota de produtor rural, notas fiscais de entrada de mercadoria, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor, documentos fiscais relativos à entrega de produção cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante. Comprovante de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrente da comercialização da produção, cópia da declaração de imposto de renda, com indicação da renda proveniente da comercialização da produção rural, ou licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA. Então, todos esses documentos aí, eles são aptos, conforme o artigo 106, a comprovar o período de atividade rural. Mas vejam que a doutrina ela vai considerar que essa enumeração aí do artigo 106, ela não é uma enumeração taxativa, ela não cobre tudo. Uma vez que o rol, ele é um rol previsto no artigo 106, ele é um rol bastante simplificado, né? Então ele não vai exaurir as possibilidades, existem inúmeras possibilidades de você comprovar a atividade rural e esse rol não vai exaurir isso. Então esse que é o entendimento que tem sido adotado na doutrina, também na jurisprudência. É bastante importante ainda a gente observar que antes da edição da MP 871 de 2019, que foi convertida na Lei 13.846, podia ser usado de forma complementar declaração de sindicato de trabalhadores rurais. Então, antes se admitia essa declaração de sindicato de trabalhadores rurais, mas depois dessa legislação não mais. E como é que era feito essa declaração de sindicato de trabalhadores rurais? Ela precisava ser homologada pelo INSS. Essa homologação pelo INSS, ela passou a ser necessária a partir da vigência da Lei 9.063 de 1995, né? E antes desse período que era necessária a homologação pelo INSS, existia a homologação pelo Ministério Público dos Estados. Então, funcionava assim. Primeiro, a gente tinha a declaração dos sindicatos dos trabalhadores rurais, que deveria ser homologada pelo Ministério Público dos Estados. Então, durante um período, era necessário que eu apresentasse essa documentação com a homologação do Ministério Público do Estado, senão não tinha validade essa declaração do sindicato. Depois, passou a se exigir que ela fosse homologada pelo INSS, e aí, por fim, a gente acaba não tendo mais essa declaração do sindicato como documento apto. Então, assim, se a declaração for anterior à Lei 9.063 de 95 e não for homologada pelo Ministério Público, ou então, se ela for posterior a essa legislação e não for homologada pelo INSS, ela não vai servir
como início de prova material. E agora, como a gente viu, depois da MP 871 de 2019, já não vale mais como início de prova material. De qualquer maneira, a gente tem que lembrar que os trabalhadores rurais eles têm grande dificuldade para comprovar o exercício da atividade e, especialmente, aí, não só o exercício, mas também o período de atividade, o período que essa atividade foi exercida. E dificilmente eles dispõem da documentação que é elencada, que é mencionada no artigo 106. Lógico, se eles têm a documentação do artigo 106, fica mais tranquilo, Mas eles normalmente são contratados de forma informal, muitas vezes aí como boia fria, como a gente diz aqui no estado de São Paulo, e sem conseguir, então, a anotação de contrato de trabalho na CTPS. E aí, diante disso, a gente precisa de outra forma, buscar outra maneira para comprovar essa atividade rural que não seja única e exclusivamente a documentação elencada no artigo 106, que já foi mencionado, que tem um rol que não é taxativo, seria um rol exemplificativo, e aí se admite, então, documentos que são considerados como início de prova material, e esse início de prova material, que não vai comprovar já a atividade, mas ele indica que a pessoa exerceu essa atividade, esse início de prova material ele vai ser complementado por prova testemunhal. E aí agora a gente vai ver aí bem rapidinho algumas situações mais frequentes de início de prova material, que são consagradas aí pela jurisprudência inclusive aí do STJ. Então, vamos ver quais são essas situações. Comprovante de pagamento de tributo da propriedade, onde as atividades foram exercidas, guia de recolhimento de contribuição sindical e carteira de sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, devendo aí constar a qualificação como agricultor. Então, se eu tiver algum desses documentos, o que eu vou fazer? Eu tenho aí um início de prova material, e aí num processo judicial, ou mesmo na esfera administrativa, esse início de prova material ele tem que ser confirmado por testemunho. Então, essa documentação vai trazer que a pessoa era agricultor, era rurícola, trabalhador rural, ou lavrador, e durante um determinado período, vai ter a data aí do documento, e aí ele junta mais outros documentos com outras datas e a testemunha confirma isso. Aí a gente tem o início de prova material que é confirmado pela prova testemunhal. Outros documentos, a gente também pode admitir o título de eleitor, o certificado de reservista, e nesses documentos, logicamente, tem que constar a qualificação como agricultor. O exercício da atividade em regime de economia familiar, ele pode ser comprovado também por documentos relativos ao chefe da família. Então, se eu estiver trabalhando na atividade rural, mas em regime de economia familiar, é admitido que se use a documentação relativa ao chefe de família, e aí seria o caso de certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis, ou seja, mostrando que o chefe de família é dono do imóvel, certidão emitida pelo INCRA, também com a mesma finalidade. E isso sucede por quê? Porque no meio rural, normalmente, esses documentos de propriedade, ou então talonários fiscais, eles são expedidos em nome da pessoa que toma a frente aí da atividade familiar, dessa atividade rural. Então, por isso que se aceita a documentação no nome do chefe de família, quando a gente está diante de um sistema aí de trabalho de regime de economia familiar. Em relação à mulher, a mulher trabalhadora rural, ela tem também grande dificuldade para comprovar o exercício das suas atividades, Normalmente, ela não tem documentos no seu nome, ou então ela, de repente, tem a documentação, mas ela é qualificada nessa documentação não como trabalhadora rural, mas sim simplesmente como doméstica, e aí isso prejudicaria
os direitos dela previdenciários, eventual reconhecimento dessa aposentadoria rural. Aí, em face disso, o que a jurisprudência tem feito? A jurisprudência tem aceito documentação que esteja, por exemplo, em nome do marido dela. Então, aceita documento como certidão de casamento, título de eleitor, entre outros documentos, no qual vai ser descrita a profissão do marido como lavrador, e aí esses documentos podem ser considerados como início de prova material para essa mulher casada, né, para que ela comprove o exercício de atividade rural, desde que, aliada a esse início de prova material, exista convincente prova testemunhal. Que o marido, aí, então, no caso, ele desempenhava trabalho no meio rural, em regime de economia familiar, e aí, diante disso, a jurisprudência começou a considerar que existe uma presunção de que a mulher também realizava essa mesma atividade. E, nesse sentido, existe inclusive aí a súmula 6 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que vai dispor que a certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencia a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola. Então, as ações mais comuns, né, e a gente percebe que a jurisprudência ela procura facilitar a comprovação dessa atividade rural, né, facilita a aceitação de determinados documentos como início de prova material para a comprovação da atividade rural.